Deu bom para o Flamengo, a resposta chegou ao clube, a resposta que o Flamengo estava esperando. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vou falar também de Gonzalo Plata, que após um destaque na Copa do Mundo, surgiu um clube interessado na contratação do jogador. Vou falar também sobre a situação, envolvendo a situação no Flamengo, que pode lucrar mais dinheiro nos cofres com venda de cria sendo vendido para clube europeu. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo, seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, pra mim dar uma força, faz isso, pô. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueçam de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, já falando da situação aqui, envolvendo a situação, cara, a situação aqui do Flamengo, que hoje o Flamengo já iniciou a preparação para o jogo contra o São Paulo. Hoje o Flamengo se reapresentou às 11h30 da manhã, o Flamengo se apresentou para iniciar a preparação para o jogo contra o São Paulo. São Paulo que tomou uma virada cabulosa do Atlético Paranaense dentro de casa. O Dorival, que tinha conseguido ganhar do Atlético Paranaense dentro de casa, treinando o Corinthians, conseguiu, mas com o São Paulo não conseguiu. E aí, gente, a situação é a seguinte: há um sinal de alerta na situação do Gonzalo Plata. Eu ainda falei hoje no vídeo de manhã que o jogador saiu sentindo dores no joelho. O jogador ia fazer a questão do exame para descobrir se ia ter uma lesão. Não. Até o momento não saiu nada. Enfim, a gente fica no aguardo e de plantão para saber o que realmente aconteceu na situação do Gonzalo Plata, que ele saiu com muita dor no joelho. Enfim, é claro que a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer na situação do Gonzalo Plata. É um jogador que é considerado uma das peças principais do técnico Leonardo Jardim. Bom, vamos falar agora sobre dinheiro nos cofres do Flamengo. Gente, a situação é a seguinte: o Flamengo pode lucrar com transferência do atacante Felipe Lima. A situação é a seguinte: o atacante Felipe Lima, ele está emprestado. Ele foi emprestado ao Alverca de Portugal. E aí a situação é a seguinte: a situação dele aqui é o seguinte: o jogador está emprestado ao Alverca de Portugal. E aí a situação é o seguinte: o Alverca, ele quer emprestar, na verdade, não, o Alverca não, desculpa, o Benfica se interessou na contratação do jogador. O Benfica interessou na contratação. Ele estava se destacando muito lá no Alverca. E aí a situação é o seguinte: a informação é que o Benfica se interessou na contratação dele. E aí a informação que saiu é que após o fim da temporada, a situação é o seguinte: já tem um pré-acordo entre a situação do Flamengo e a situação do Benfica. E a situação é a seguinte: a ideia do Benfica é chegar no Flamengo e fazer uma proposta de empréstimo uma proposta de empréstimo de um ano com opção de compra. A ideia do Benfica é chegar lá no Flamengo e fazer uma compra fixada em 1,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Com isso a situação é a seguinte: com o valor nessa negociação, se realmente se concretizar, o Flamengo terá o direito de 20% da situação do jogador. É claro que a gente tem que aguardar para ver essa situação, se realmente ele vai para o Benfica. Falou que já tem um pré-acordo nessa situação, envolvendo a situação do atacante Felipe Lima. Hein? Essa situação foi a informação que o jornalista Guilherme Flageiro trouxe. Também informação que a Flabase, que cuida ali da base do Flamengo, também trouxe essa informação. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo cara, do Gonzalo Plata. Porque, gente, a situação do Gonzalo Plata é o seguinte: depois do quê? Depois que acabou a Copa do Mundo, a situação é a seguinte: informação que saiu agora, gente,
é que o Krasnodar da Rússia tem interesse na contratação do Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata aqui se destacou muito bem na Copa do Mundo, foi um dos principais jogadores na Copa do Mundo com o Equador, fez gol em cima da Alemanha, no gol que o time precisava se classificar, enfim, ele jogou muita bola na Copa do Mundo. E a informação é que o Krasnodar da Rússia tem interesse e pretende fazer uma proposta ao Flamengo por até 15 milhões de euros. Então, gente, é uma coisa que também a gente precisa falar. O Flamengo pagou aproximadamente em torno do jogador entre 13 a 14 milhões o Flamengo pagou. Então o Flamengo vendendo por 15, o Flamengo ia lucrar muito bem. Só que é claro, o Flamengo colocou um ponto. A gente não vai vender nenhum jogador considerado titular. E o Gonzalo Plata, ele é considerado titular. Ele é uma peça fundamental e importante. Essa é a palavra, importante e fundamental para o esquema do técnico Leonardo Jardim. E aí, o que pode meio que tentar levar o jogador lá para o Krasnodar da Rússia é que os empresários do Gonzalo Plata têm uma boa relação com o Krasnodar da Rússia. Eles têm uma ótima amizade com o Krasnodar da Rússia, então isso pode meio que dificultar, porque é claro que a gente sabe que a palavra final vai ser do Flamengo. Você vai falar, Flamengo decide vender, Flamengo não decide vender. A palavra final vai ser do Flamengo. Mas enfim, agora a gente tem que aguardar a situação no Plata, porque a gente sabe que é um jogador que é muito importante. A gente sabe que é um jogador que, desde que o Leonardo Jardim, no início, ele cagou, ele só fez cagaça no início. Ele chegou a levar a mulher pro CT, ficou madrugada inteira na balada, enfim, uma confuseira danada. E aí acabou que ele colocou a cabeça no lugar e voltou a fazer o quê? Jogar bola. E ele continuou, e ele jogou bola, e aí surgiu essa oportunidade. É claro que eles ainda não fizeram proposta, mas a ideia deles é fazer uma proposta aproximadamente em torno de 15 milhões de euros. Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre Deu Bom Flamengo, a resposta que chegou, que estava esperando, gente, falar sobre a situação no volante Danilo do Botafogo. Gente, uma ação Globo Esporte trouxe é que o Botafogo negou a proposta do Palmeiras. Eu já tinha falado que o diretor de futebol do Palmeiras ia viajar lá para o Rio de Janeiro para ter uma reunião, e a situação é a seguinte: ele ficou em reunião com o Botafogo a manhã inteira e depois no final fez uma proposta de 28 milhões de euros, porém o Botafogo recusou e falou que só quer vender por 35 milhões de euros. Gente, e a situação é a seguinte: o Flamengo agora, ele tá usando uma estratégia que deu muito certo para o Palmeiras, mas também não deu certo pro Flamengo. Como assim? O que você quer dizer? Gente, lembra quando o Flamengo e o Palmeiras estavam interessados na contratação do John Arias no Wolverhampton? Não sei se vocês lembram, o Flamengo estava interessado. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 20 milhões de euros, porém, a situação é a seguinte: o Wolverhampton recusou essa proposta. Eles recusaram essa proposta. E aí o Flamengo, depois que recusou a proposta, o Flamengo ficou pensando, pô, os caras recusaram a proposta, o que a gente vai fazer? E aí o Flamengo teve uma ideia: eu vou marcar o território, eu vou ficar aqui para fazer o clube que está interessado pagar mais caro. E foi o que aconteceu. O Palmeiras logo depois chegou na negociação, mas não conseguiu contratar ele por 20 milhões de euros. Teve que contratar por 25 milhões de euros. E aí o Flamengo fez isso com o John Arias. E agora o Flamengo quer fazer a mesma coisa com o Danilo do Botafogo. Por quê? O Flamengo fez uma proposta no início ali, mas o Botafogo recusou. E a ideia do Flamengo agora, nem que o Flamengo não contrate, mas a ideia do Flamengo é marcar o território ali para fazer o clube pagar mais caro no jogador. Ou se não pagar mais caro, também não contratar o jogador. A ideia do Flamengo é fazer isso. É claro que a gente sabe que a prioridade do Danilo é voltar para o Palmeiras, a prioridade dele é também ir para a Europa. Tudo isso o Flamengo já tem mapeado na cabeça desde o início do ano. Mas a ideia do Flamengo é ficar lá, nem contrate, mas a ideia é só marcar o território para fazer o clube que está interessado pagar mais caro. Ou também, como o Flamengo e o Palmeiras estão interessados, ou fazer o clube que está na disputa não pagar absolutamente nada na conta, e conseguir, na verdade, nem conseguir, né, contratar o volante Danilo do Botafogo. A ideia do Flamengo é fazer isso. Deu muito certo com o John Arias, porque o Palmeiras teve que pagar muito mais caro, né? 5 milhões de euros a mais faz muita diferença, tá? Faz muita diferença mesmo.
Agora o Palmeiras fez uma proposta de 28 milhões de euros, que foi uma proposta boa, tá? Não foi uma proposta ruim, foi uma proposta muito boa, mas acabou que o Palmeiras recusou, na verdade o Botafogo recusou essa proposta aí do volante Danilo do Botafogo. Vai lembrar que hoje o Botafogo joga em campo, que a gente tem que torcer o seguinte: hoje Botafogo joga. Se o Danilo entrar em campo hoje, ele completa 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro. E aí, ele não pode mais negociar com nenhum clube do futebol brasileiro esse ano. Ou seja, ele pode até negociar, ele pode ser, mas ele não vai poder jogar por esse outro clube. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Flamengo contratou o Danilo, mas ele já atuou com 3 partidas. O Flamengo não vai poder usar ele no Campeonato Brasileiro. Vai ter que usar ele em outra competição. Isso aí não faz, na minha visão, tá, gente, não tem por que o Flamengo contratar. Claro, se tiver uma oportunidade, vai contratar. Mas você contratar um cara que já vai ter que disputar 13 partidas, não vai ter lógica, tá ligado? Mas enfim, igual eu falei, nem que ele entre 10 segundos em campo, ele já completou 13 partidas em campo. Ele que eu vi na lista dos relacionados do Botafogo, ele tá no banco de reservas. Vamos ver se ele vai entrar ou se o Botafogo vai ficar com aquele esquema. O jogador está em clubes interessados, o jogador está em negociação e não vai entrar em campo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça de Jesus te ama. Falou!